Atualmente, o agro brasileiro responde por mais de 100 bilhões de dólares do PIB do país, mas ainda há muito a ser feito para modernizar e formalizar o negócio que envolve a produção e melhorar a imagem do setor aqui e lá fora. O convidado do Cairo Rodrigues é o Douglas Dweck, presidente da Quist Investimentos. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no programa Noticiário Tortuga. E agora eu estou aqui com o Douglas Dweck. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente é que agradece pela sua participação. E Douglas, a gente sempre fala aí que o produtor rural ele precisa se atentar muito à gestão do seu negócio, a olhar ali a sua produção como um negócio, né? Que isso pode ajudar ele a ter melhores resultados. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí de como que os trabalhos com a gestão e como que os produtores eles precisam ter esse olhar mais atento aí para o mercado podem ajudar essas pequenas propriedades, esses pequenos produtores a terem aí sucesso. A verdade é assim, por que se eu tivesse uma empresa pequena, média, e eu te falasse assim, eu levo as coisas muito caseiras, a gente anota numa caderneta, a gente faz assim, assim, assado, você acharia estranho se é uma empresa. O que acontece e por que acontece? Acontece que o produtor rural, ele tem uma vantagem que o governo deu para ele de trabalhar como produtor rural na pessoa física. Muitos não têm nenhum registro de um CNPJ ou uma empresa. Isso exige menos dele em termos de contabilidade, fazer balanço, etc. Então ele tem um compromisso menor que fazer o seu imposto de renda no final do ano. Isso já gera uma facilidade, é mais brando para ele. Então, assim, ele como produtor, se tivesse um controle como uma empresa, ele tem um melhor controle de custos. Será que sobrou um pouco de insumos do ano passado que eu posso usar agora? Eu tenho um controle para comparar a minha safra passada com agora. Então, o que a gente está fazendo é aculturando esse mercado para o produtor entender que ele é uma empresa rural. Não importa o seu tamanho, ele é uma empresa rural e ele precisa se tratar como tal. Então, ele precisa ter uma formalização melhor, um sisteminha e que começa de um Excel, onde eu coloco entradas, saídas, coisas pequenas para ter ideia. Quanto é a minha rentabilidade? Está valendo a pena eu estar fazendo essa cultura realmente ou a outra? E lembrando, principalmente, a gente está agora numa pujança, a gente está num momento bom de mercado, mas e quando não tiver? E quando tiver aquela safra perdida, um ano ruim que a gente sabe que existe? Eu tenho um maior controle, isso pode me ajudar muito. Principalmente os pequenos produtores, quais as dicas aí que você pode deixar para esses pequenos se manterem no mercado, independente da situação do mercado econômico? Se ele tiver um momento ruim, ele, por exemplo, chamar um banco para conversar com ele, ele fala, olha, eu tenho controles, eu tenho organização. O banco vai falar assim para ele, olha, legal, você é um produtor muito bem organizado. Isso pode facilitar, por exemplo, ele conseguir um empréstimo, tanto no momento bom como no momento ruim, isso pode salvar ele. Esse controle, essa ideia de a minha margem esse ano foi 12,5, porque ele tem uma planilha, porque ele tem um controle, isso vai facilitar, num momento ruim, ele poder ter acesso a esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, a gente tem uma dificuldade de crédito no agro por essa falta de formalização. O produtor, por ter uma baixa formalização, baixa documentação, ele não consegue nem crédito. E aí os bancos já excluíram isso automaticamente. O que está mudando? Isso tanto para a proteína animal, que a gente vê o mercado reagindo bastante, óbvio que tem grandes players, mas para a proteína animal, como para uma cultura de soja, milho, que está uma vez mais em alta. Para você ter uma ideia, a gente está em empresas hoje, que a gente chama de empresas, mas esses grupos agros de produtores rurais, que devem e faturam 100, 200, 300 milhões, que ainda tinham uma gestão muito amadora, que se fosse uma empresa faturando 10%, teria uma gestão muito melhor. Então, parte do trabalho que a gente está fazendo hoje em algumas empresas como conselheiro financeiro é essa formalização e também aculturando o mercado. Como essa entrevista que a gente está falando, para o pessoal pelo menos falar, poxa, entendi alguns pontos importantes para a gente mudar esse mercado para o agricultor. E Douglas, não é só também na questão financeira. O produtor precisa ter ali toda a sua produção, a sua mercadoria regulamentada com as questões que o mercado exige. O mercado está cada vez mais exigente por produtos aí com segurança alimentar. Então toda essa regulamentação que o produtor precisa fazer vai ser benéfica para ele atingir novos outros mercados também.
Lógico, e essa tecnologia vai ficando cada vez mais forte para ele e ele vai descolando essa competitividade dele contra o grande. Então, o produtor menor, ele também precisa dessa formalização de uma pessoa, de repente, dedicada para esse gerente de gestão, de controle, para poder se tratar como uma empresa de dentro para fora, o mercado vai enxergar ele como uma empresa também. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Bom dia, obrigado a vocês também.